Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Nós estamos reunidos sempre no nome de Jesus, sempre para louvar o nome de Deus, sempre como nós acabamos de cantar, glorificar o nome de Deus, adorar o nome de Deus, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aí há poucos dias para nós chegarmos a 2026. Então nós podemos já dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes, onde nós temos aqui o amado, né? O amado, ele é pai do irmão Alaf, sogro da irmã Regina e esposo da irmã Cristina. Ele veio diretamente de Belém com seu neto Ravi. Cadê o Ravi? Ele que estava dando amém ali, igual o filho do Alex, dando amém. Então, o que aconteceu, irmãos? Eu vim de Belém, já está com 3 anos, e eles sentiram tantas saudades de nós, porque eram as minhas ovelhas, que congregavam conosco lá na Igreja Batista, Filadélfia, e vieram atrás de nós. Amém? Glória a Deus, Então, eles são os nossos visitantes. Por causa dessa mulher aqui, a minha esposa, ela se tornou a esposa mais linda do mundo. A minha sogra também está nos visitando essa noite, que é a irmã Cleide. Também temos a Radassa. Cadê outra Radassa? Vai perder o prêmio. Só veio uma. Domingo tinha 3 Radassa. Eu disse se viesse, as 2 ganhariam o prêmio, Mas parece que ela já até ganhou. Então esses são nossos visitantes. Ah, tem não? Ok. Então, não cumpriu, Não posso pagar. Irmãos, vamos dizer a nossa frase que temos para os nossos visitantes. Qual é? Sejam bem-vindos à Igreja Celeste e volte sempre. Amém. Amém. Todos vocês são nossos convidados especiais. Eu gostaria de fazer um pedido, por gentileza. Nós vamos ler 46 versículos. Então peço que todos se mantenham sentados. Claro que eu não vou pregar todos sobre 46 versículos, mas vou tirar 4 princípios da ressurreição de Lázaro. Por isso nós iremos abrir nossas Bíblias para João, capítulo de número 11. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 46, que está aqui, a ressurreição de Lázaro, onde nós vamos meditar no tema: quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo muda. Amém, irmãos? E eu peço mais um favor dos irmãos. À medida que nós formos lendo os versículos, os irmãos já procuram a meditar no versículo, naquilo que ele está dizendo. Tá bom? Assim você vai me ajudar a esclarecer 4 princípios para o tema: quando Jesus chega, tudo muda. Leiamos João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua mãe Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus:
Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e volta para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria, ou melhor dizendo, com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e as consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultares? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vide quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este a gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizava. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque nós já vimos o milagre de Jesus com relação à morte. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa bendita palavra que lemos, onde nós já podemos dar glória ao Senhor, glorificar o Teu nome, porque nós vimos aqui o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Vimos que o Senhor tem poder para ressuscitar aqueles que se encontram mortos, tanto espiritualmente como também fisicamente, Senhor. Então nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que fale aos nossos corações, de maneira que nós possamos continuar a crer no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Então assim, nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Tema: quando Jesus chega, tudo muda. Queridos irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias, e por nós vivermos nesses últimos dias, tem muitas pessoas, como também muitos cristãos, que já perderam a confiança, já perderam a crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus é aquele que operou no passado, Deus é aquele que opera no presente, e Deus é aquele que vai operar no futuro, porque Deus, Ele é Deus. Diante dessa história que nós vimos através desses 46 versículos, eu gostaria de tirar para nós alguns princípios bíblicos que está inserido nesses versículos. Como eu disse, claro que nós não vamos meditar em todos esses, mas vamos fazer por sessão. Então aqui eu gostaria de destacar o primeiro princípio, que está do versículo 3 ao versículo de número 6, que é: Jesus sabe do problema mesmo quando parece demorar. Jesus, Ele sabe do problema mesmo quando parece demorar. O versículo de número 3, eu convido você a olhar para nós lermos rapidinho do 3 ao versículo de número 6, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus:
Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Versículo de número 6, melhor dizendo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas o versículo de número 7 vai dizer: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou, preste atenção nesse detalhe, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, o primeiro princípio, Jesus, ele sabe do problema, mesmo quando parece demorado. Ou seja, a demora de Jesus em socorrer Marta e a sua irmã Maria, e consequentemente para ressuscitar Lázaro, tinha um propósito. Porque aqui, tanto como Marta e Maria estavam esperando a cura do seu irmão, porque aqui ele estava enfermo. Mas Jesus, ele não somente ele cura, mas Jesus, ele prepara a ressurreição. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que Jesus, ele está no controle de todas as coisas, porque Jesus, ele tem uma virtude moral chamado onisciência. Na teologia, chamado de onisciência. Ou seja, Deus, ele sabe todas as coisas. E na sua onisciência, Deus saberia que Lázaro ia morrer. Por isso que ele pede, no versículo número 6, ele vai dizer assim: ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, o que nós tiramos como aplicação para nossas vidas? Deus, ele sabe todas as coisas, e nós passamos por adversidades, nós passamos por algum momento difícil, e para nós parece que Jesus, ele não conhece o nosso problema. Para nós parece que Jesus, ele ainda vai demorar em nos socorrer. Por quê? Porque o silêncio de Deus não significa abandono de Deus. Então, aplicação para nossas vidas. Deus, ele conhece todos os nossos problemas. Deus, ele é aquele que, apesar de conhecer os nossos problemas, ele age no momento certo para solucionar todos os nossos problemas. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo em um mundo agitado, nós estamos vivendo em um mundo onde nós queremos, no sentido espiritual, nós queremos a cura urgente. Mas Jesus, ele é aquele que está trabalhando, Jesus é aquele que trabalha para que no momento certo, na sua vontade, ele venha solucionar os nossos problemas. Agora há pouco nós lemos um versículo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Irmãos, eu quero dizer com isso que Jesus é aquele que conhece toda a criação. Eu quero dizer com isso que Jesus é aquele que nos criou, e por ele nos criar, conhece toda a nossa estrutura e sabe que muitas das vezes, pela nossa natureza pecaminosa que nós temos, nós deixamos de crer nele. Era isso que estava acontecendo aqui nesse contexto. Maria e Marta não tinham mais
essa opção de crer naquele que poderia ressuscitar o seu irmãos. Então, quando Jesus ele sabe do nosso problema e às vezes parece demorar, sabe o que Jesus está fazendo, como aconteceu aqui nesse caso de Marta? Jesus estava preparando a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós sabermos, é muito importante nós reconhecermos a vontade de Deus. No versículo de número 4, ele vai dizer: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado, seja por ela glorificado. O que isso quer nos ensinar? Que algumas adversidades na nossa vida sempre é para a glória de Deus. Sabe por quê? Olha o que o apóstolo Paulo, ele falou para os irmãos de Roma, em Romanos, capítulo de número 8 e o versículo 28. Paulo vai dizer assim, sabemos, eu sei, todos nós precisamos saber. Sabemos que todas as coisas, não está no singular, mas sim no plural, é todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Então Marta e Maria poderiam ter entendido que aquela enfermidade de Lázaro ia glorificar ao Deus, ia servir para o propósito daquilo que Deus tinha para aquele momento. Porque apesar que nós achamos que Deus ele conhece o nosso problema, apesar que nós achamos que Deus parece estar demorando em nos socorrer, na verdade Deus ele está preparando propósitos para nossas vidas. Por isso que o princípio Jesus sabe do problema, mesmo quando parece demorado. Então, irmãos, a nossa posição diante desse princípio, primeiramente, é glorificar o nome de Deus. Porque nós temos um Deus que sabe todas as coisas, nós temos um Deus que cuida de nós e no momento dele, não é nosso. Maria queria, vocês vão ver lá na frente, Maria e Marta queria que Jesus ressuscitasse logo o seu irmão. E ela chegou a dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas nesse propósito, nesse contexto, Deus ele tinha propósito. Então, quando nós estivermos passando por problemas, nós precisamos aprender e saber que Deus ele não está demorando. Nós precisamos aprender e saber que Deus tem um propósito para nossas vidas. Porque o que Paulo diz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Jesus chega, tudo muda, porque Ele sabe dos nossos problemas, apesar de parecer demorado. Segundo princípio, quando Jesus chega, a atmosfera muda. Quando Jesus chega, as circunstâncias mudam. Olha o versículo de número 21 ao versículo de número 25. Nos diz assim, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha mais uma vez a onisciência de Cristo. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que aconteceu aqui, irmão? Marta acreditava no Senhor Jesus, naquilo que Jesus tinha feito no passado, mas não no Jesus que poderia fazer no presente. Ou seja, Marta, por conhecer a Jesus juntamente com Maria, elas viram os milagres de Jesus, que ele curou muitas pessoas. Mas Marta aqui não acreditou que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão. Até acreditou, mas ela pensou que era na volta de Jesus Cristo, que ele ia ressuscitar, tirar do túmulo. Por isso que ela diz: eu sei que no último dia ele há de ressurgir. Mas Jesus ele disse: não, Marta. É Marta, né? Disse: não, Marta, eu sou a ressurreição. Ou seja, Jesus ele não é apenas a história. Jesus ele é a vida hoje. Por quê, irmãos? Porque muitos de nós só acreditamos naquilo que Jesus já fez. Nós só acreditamos naquilo que Jesus já fez. Mas nós precisamos acreditar que Jesus, ele pode fazer no presente ainda. Jesus, como eu disse, ele é o ontem, ele é o agora e ele vai ser o amanhã. Jesus, ele não é aquele que já fez no passado e nem é aquele que ainda vai fazer no futuro, mas sim no presente, que já fez no passado e ainda vai fazer no futuro. Porque o que está morto, Jesus, ele pode ressuscitar. O que está morto, Jesus, ele pode ressuscitar. E aqui, irmãos, vai uma aplicação para as nossas vidas. A aplicação é que quando Jesus chega, tudo muda na nossa vida. Olha o que diz aqui, irmãos. João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Versículo de número 1. Quando Jesus chega, a atmosfera, a circunstância, ela muda, porque Jesus faz isso conosco. E João capítulo 15, versículo 1, ele vai dizer assim, ó: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o poder dar, se não permaneceis em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, porque quando ele chega, a atmosfera, a circunstância muda, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então vocês estão percebendo aqui que quando Jesus está
nas circunstâncias, quando Jesus está no caso das nossas vidas, algo acontece, como aconteceu aqui nessa história de Lázaro. Por isso que ele vai dizer o versículo de número 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão, mas sei que mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Irmãos, aqui nós temos aqui uma verdade profunda para as nossas vidas. Para nós podermos acreditar nisso, o qual nós estamos vendo, nós precisamos saber quem Jesus é para nossas vidas. Nós vimos que Jesus, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e nós precisamos crer, acreditar que Jesus, ele muda todas as circunstâncias adversas das nossas vidas. Por isso que Marta, ele vai dizer no versículo de número 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mas Jesus disse, não, Marta, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aplicando isso que Jesus disse para Marta, Jesus também ele pode dizer para nós essa noite, que ele é aquele que faz ressurgir. Claro que no caso, nesse contexto aqui, é a ressurreição de uma vida. Mas aplicando para as nossas vidas, Jesus é aquele que pode fazer ressurgir aquilo que está morto na nossa vida. Porque quando Jesus chega, ele diz que ele é o quê? Ele é o quê? Ele é a luz do mundo. Jesus é aquele que brilha nas nossas vidas e ele tem poder para ressurgir aquilo que nós precisamos. O que precisa ser ressurgido em nós? Porque Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse que ele é que pode fazer ressurgir tudo aquilo que está morto nas nossas vidas. Em algumas áreas das nossas vidas, nós temos algumas dificuldades, ou nós temos alguma mortalidade que se encontra morto na nossa vida. E nós precisamos de Jesus para mudar essas circunstâncias. No versículo que nós lemos lá de João, ele diz, sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nada nós podemos fazer. Por isso que é muito, mas muito importante nós cremos naquilo que Jesus ele já fez. Tem algo que Jesus já fez na tua vida lá no passado? Com certeza que sim. Nós podemos até dizer da nossa própria salvação. De uma vez que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Jesus é uma prova disso, que ele nos ressuscitou. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Jesus ele já fez lá no passado, mas Jesus ele pode fazer ainda no presente, como assim aconteceu nessa história de Marta e Maria, e juntamente com seu irmão Lázaro. Irmãos, aplicando esse princípio para nossas vidas, nós precisamos deixar Jesus mudar as nossas vidas. Nós precisamos deixar Jesus mudar todas as circunstâncias adversas. Então, nesse ano de 2025, com certeza, nós já passamos situações adversas. E com certeza, Jesus, ele ressurgiu algo que estava morto na nossa vida. Então, nós precisamos continuar crendo que Jesus, quando ele chega,
ele muda a atmosfera. Quando Jesus chega, ele muda circunstâncias. Amém? Terceiro princípio, depois que quando Jesus chega, muda as circunstâncias, diante da sepultura, Jesus ele ordena o impossível acontece. Do versículo 39 ao 46, há esse milagre. Diante da sepultura, Jesus ordena e o impossível acontece. O que aconteceu? Vamos ler. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Irmãos, o que aconteceu aqui diante dessa sepultura? Diante da ordem de Jesus, aconteceu o impossível para Marta, o impossível para Maria, o impossível para os discípulos e o impossível para aquela multidão que estava ali acompanhando aquele contexto que ali. Então, primeiro, ele manda tirar a pedra que estava cercando ali aquele túmulo. Ou seja, Jesus, ele faz o milagre nas nossas vidas. Quando Jesus, ele fala, nada pode impedir, nenhuma circunstância, nenhuma culpa, nenhuma morte. Jesus está dizendo que ele pode fazer o impossível diante de uma sepultura. Claro que nesse contexto aqui, mais uma vez, é o contexto de uma ressurreição de uma vida. Mas no contexto que nós estamos vivendo, a nossa fé é tão pouca, eu penso assim. Quando eu estava lá no velório do irmão Lázaro, inclusive esse personagem, aí eu pensei assim: rapaz, vou já orar. Eu lembrei desse texto, digo, vou já orar aqui, quer ver? Vai que, né? Jesus aqui não fez o milagre aqui. Vou já orar aqui para ver se esse morto se levanta aí. Mas não deu certo não, mano. Eu disse: bora, irmão Lázaro, levanta daí, rapaz. Levanta. Não deu certo não. Ele morreu mesmo. Já está sepultado mais de 4 dias. Mas, irmãos, para um contexto espiritual, claro sim, irmãos. Se Jesus quiser, ele pode ressuscitar. Se ele quiser. Mas no contexto espiritual, porque assim, irmãos, né? Estava pensando, o irmão Lázaro ressuscita, aí vai continuar sofrendo de novo. É melhor que esteja morto, que está com Jesus, o qual o apóstolo Paulo disse que é incomparavelmente melhor, então não vou nem mexer com isso. Morreu, não vou nem orar mais para que ressuscite. Mas sim, Jesus ele tem poder para ressuscitar. Mas vamos trazer aqui para o nosso contexto espiritual, de algo que seja impossível acontecer. Jesus, no versículo de número 39, diz: tirai a pedra. Isso significa que nós precisamos pedir para Jesus tirar a pedra. Ou seja, para nós é a parte humana. Porque depois que Jesus ele realiza
o milagre. Depois que Jesus realiza o milagre, a parte divina, Jesus também ele tem poder para tirar a pedra das nossas vidas espirituais. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que tem algumas situações das nossas vidas chamada pedra que só Jesus ele pode tirar. Só Jesus ele pode tirar. Como é que eu ilustro isso? Vamos dizer, um filho nosso que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós vimos aqui que Jesus ele é a ressurreição. Nós estamos vendo aqui que Jesus ele tem poder. Então tirar a pedra para nós é fazer o milagre de Jesus nas nossas vidas, que é algo impossível de acontecer. Ou seja, é aquele pensamento que muitas das vezes nós, pela nossa natureza pecaminosa que temos, não vai dar certo, não tem mais jeito, eu não vou mais orar, eu não vou mais perseverar. Essa é a ideia. Mas Jesus está dizendo que não é dessa forma que nós devemos agir, não é dessa forma que nós devemos fazer. A forma que nós devemos fazer é dizer: Jesus, tira a pedra. Jesus tira aquilo que atrapalha de nós prosseguirmos, para que o Senhor Jesus venha fazer o impossível, como aconteceu aqui nessa ressurreição. Marta já tinha entregado, Maria já tinha entregado, porque disse para Jesus: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o propósito, nós já vimos lá na frente, que foi para a glória de Deus. Ou seja, quando Jesus fala, nada pode impedir, nem a morte, nem o pecado, nem a culpa, nem as circunstâncias da vida, porque Jesus ele tem poder sobre todas as coisas. Por isso que no versículo 43 ele diz: Lázaro, vem para fora, porque aquele já tinha ressuscitado Lázaro. Irmãos, o que nós julgamos que é impossível para as nossas vidas? O que nós julgamos que nós precisamos que Jesus venha tirar essa pedra? Jesus, ele tem poder para tirar as nossas vidas na sepultura espiritual que muitas das vezes está. E numa palavra de Jesus, quando ele ordenou: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ele veio. Nós também precisamos crer que Jesus ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. Vocês creem que Jesus ele pode fazer um milagre nas nossas vidas? Amém? Então nós precisamos dizer: Jesus, tira a pedra. Jesus, tira a pedra que está impedindo de meu filho entregar a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, tira a pedra do meu filho, do meu parente que está nas drogas, que está vivendo segundo a vontade do mundo. Diz para Jesus, para fazer esse milagre, que Jesus vai dizer, como ele disse para Lázaro: vem para fora. Para assim Jesus dizer, nós precisamos crer que ele pode fazer o impossível. O impossível. O Senhor Jesus Cristo diz que quando nós oramos, crendo aquilo que era impossível, Deus ele faz ser possível, porque Deus ele tem todo o poder. Amém? Quarto princípio: depois, diante da sepultura, Jesus ordena o impossível acontecer. Quarto princípio: Jesus não apenas dá vida, mas ele restaura
completamente. Jesus não apenas deu a vida a Lázaro, mas ele restaurou a vida de Lázaro completamente. Olha o versículo de número 44. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Então Jesus não apenas ele dá vida, mas ele restaura completamente. Lázaro saiu vivo, mas ainda preso nas faixas. Jesus dá vida e continua libertando. Ou seja, qual é a ideia aqui que ele traz para nós? Que depois que ressuscitou Lázaro, mas Lázaro continuou envolto, qual ele vai dizer no versículo de número 44. Lázaro continuou envolto com as faixas. Ou seja, a lição que nós podemos tirar para nossas vidas, a obra de Jesus ela é completa, salvação e libertação. Ressuscitou Lázaro, mas ele continuou ainda com a faixa. E Jesus disse no versículo de número 44, desatai e deixai ir. Ou seja, irmãos, a casa que estava celebrando ou chorando a morte de Lázaro foi a mesma casa que representou a vitória na vida de Marta, de Maria e de Lázaro. O que isso tem como aplicação para as nossas vidas? A ideia é assim: nós fomos salvos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus ele nos ressuscitou, mas continua ainda em nós os laços, as faixas, como estava com Lázaro, como Lázaro, aquelas faixas, ataduras, né? Cadê a Cláudia? Ataduras, né? Ataduras? Ataduras, Cláudia? Como é que tu sabe? Estava lá? Brincando, irmã Cláudia. Atadura, né? Ele estava com as faixas. Isso quer dizer que Jesus ele nos salvou, mas as faixas, as ataduras ainda se encontram nas nossas vidas. E o que nós precisamos fazer? Porque Jesus ele não apenas dá vida, mas ele restaura completamente. Nós precisamos continuar andando nessa santidade. Ou seja, a cada momento que nós obedecemos a Deus, nós vamos tirando uma faixa. A cada momento que nós vamos sendo fiéis a Deus, nós vamos tirando outra faixa. A cada momento que nós vamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos tirando uma atadura. E assim como aconteceu com Lázaro. Quando Jesus voltar, nós precisamos estar completamente restaurado, nós precisamos estar completamente fora de todas as ataduras que ainda se encontram nas nossas vidas. Porque Jesus, ele disse pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até Cristo voltar. Ou seja, cada dia vamos tirar essa faixa. Nós já fomos ressuscitados, nós já fomos libertados, mas precisamos tirar essas faixas. Assim como Lázaro, assim como ele chamou Lázaro, Jesus está nos chamando. Vem para fora.
para fora de tudo aquilo que tem trazido para nós circunstâncias adversas das nossas vidas, como tristeza, pecados, frieza espiritual e vida sem direção. Jesus nos chama, vem para fora. Jesus nos chama para a obediência, porque Jesus, ele nunca, mas nunca chega atrasado. Jesus é aquele que chega na hora certa. Jesus é aquele que não apenas restaura a vida, ou melhor dizendo, não apenas restaura a vida, mas sim restaura a vida em toda a sua completidade, ou seja, no completo. Aplicação para nossas vidas, irmãos. Última aplicação. Já fomos ressuscitados. Agora, pela santidade, nós precisamos tirar a cada dia as ataduras do nosso corpo, para que assim sejamos restaurados completamente até a vida de Cristo Jesus. Como é que nós fazemos isso? Por meio da obediência. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele conhece todos os nossos problemas. E ainda que pareça demorado, Jesus, ele está trabalhando. Então glorifique, exalte a Deus, espere em Deus, que Ele está trabalhando, porque Ele tem propósito. Mas quando Jesus chegar, Ele vai mudar toda a atmosfera da nossa vida. Quando Jesus chegar, Ele vai mudar todas as circunstâncias das nossas vidas. Porque diante daquela sepultura, diante de algo que seja impossível para nossas vidas, Jesus, Ele faz o impossível acontecer. O impossível acontecer. E Jesus, Ele não apenas dá uma vida, mas Ele restaura completamente. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal desse mundo, e Jesus, Ele quer nos usar para que sejamos aquele que creia nele, para aquele que confie nele, para aquele que glorifique o nome de Deus. Amém, irmãos? Então, quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo muda. Que Deus possa nos abençoar com a sua graça. E se algo não aconteceu nesse ano 2025, pode ter certeza que em 2026 Jesus irá trabalhar. Porque Jesus, ele faz o impossível nas nossas vidas. Nesse momento nós iremos orar, agradecendo a Deus, porque nós já fomos restaurados, nós já fomos salvos e precisamos a cada dia crescer em santidade. Então vamos orar a Deus, e eu peço que você leve seu pensamento ao trono da graça de Deus, e se algo adverso, se algo que você pensa que é impossível, faça isso, peça a Deus, que Ele ainda tem poder para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, mediante, Senhor, a Tua palavra que vimos, onde nós aprendemos, Senhor, que o Senhor conhece todas as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas adversidades, o Senhor conhece, Senhor, as nossas lutas, o Senhor conhece a nossa angústia, a nossa tristeza. Mas, Senhor, ainda que nós pensamos que o Senhor está demorando em solucionar,
ainda que nós pensamos que o Senhor está demorando em nos socorrer, ó Deus, nos faça entender que o Senhor está trabalhando para que os propósitos do Senhor venham estar nas nossas vidas, Senhor. Porque nós aprendemos, Senhor, que quando o Senhor chega, tudo, Senhor, muda nas nossas vidas. Porque o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é aquele que tem nos ajudado. O Senhor é aquele que tem nos abençoado. O Senhor é aquele, Senhor, que tem feito o impossível para nós, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos, assim como o Senhor fez com Lázaro, Senhor, algo impossível. Nós oramos, Senhor, pelo Teu poder, para que o Senhor possa fazer algo, Senhor, que para nós julgamos que não tem mais jeito, que para nós possamos julgar, Senhor, que o Senhor não tem mais poder para fazer. Ó Senhor, assim como o Senhor fez com Lázaro, faça, Senhor, nas nossas vidas, dê uma palavra, Senhor, de poder, dê uma palavra de restauração, dê uma palavra, Senhor, de vida para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, Senhor. Porque quando o Senhor chama, ninguém pode resistir ao Teu chamado, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos ressuscitou. E nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar nas nossas vidas, para que possamos tirar todas as ataduras, Senhor, simbolizado por aquilo que não temos feito a Tua vontade, por aquilo que não temos obedecido os Teus mandamentos, Senhor. Nos faça, Senhor, tirar as ataduras e colocarmos para nós ficarmos, Senhor, livres para obedecer ao Senhor e crescermos em santidade, Senhor. Ó Deus amado, eu te apresento aqui, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Eu te apresento, Senhor, as adversidades, a angústia, Senhor. Eu te apresento as tristezas, para que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Senhor. Senhor, renove, Senhor, a alegria nos corações da Tua igreja. Aviva, Senhor, a Tua igreja pelo Teu poder, para que possamos ter alegria, Senhor, de louvar o Teu nome, para que possamos ter alegria de estar na Tua casa, Senhor, para que possamos ter alegria da comunhão e de recebermos a Tua santa e bendita e eterna palavra, Senhor. Ó Deus, abençoe a Tua igreja reunida nessa noite, Senhor. Abençoe meus irmãos que não puderam estar esta noite, Pai. Abençoa, Senhor, Teu servo, diácono Ademar, a irmã Joana, Senhor, dê uma boa recuperação para o irmão Ademar, Senhor, da sua cirurgia. Visite, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor. E muito obrigado por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Palavra de encorajamento, palavra de ânimo, qual nós podemos crer no Senhor, sim, Pai. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós amamos e bendizemos o Teu nome. Por isso, recebe das nossas bocas toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Assim nós oramos no nome santo de Jesus e todos digam: amém. Assim seja. Irmãos, eu quero encerrar esse culto agradecendo a Deus. Ontem a irmã Regina fez aniversário e nós vamos bater o parabéns para ela. Ontem o irmão Newton com a irmã Isabel, que estão aqui, casaram. Hoje nós temos um novo casal em Cristo Jesus. Nós queremos também orar por esse casal. E dar último aviso: quarta-feira nós não vamos ter culto, que é Natal. Então o meu incentivo é que vocês todos passem o Natal com as famílias, celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Peço também que no ano novo, na quinta-feira, todos estejam
para que possamos manter a tradição que temos como família Brilho Celeste, de estarmos juntos, passando o ano de 2025 para o 26, adorando a Deus, glorificando, temos comunhão e depois a Santa Ceia, como também a ceia dos comes e bebes. Tá bom? Então dê prioridade para a família Brilho Celeste. O Natal é para as famílias e o Ano Novo é para que todos possam estar na Brilho Celeste, orando e adorando a Deus. Eu peço a oração dos irmãos que terça-feira agora eu vou estar indo para Codajás, tá? Eu, a irmã Eliane, o irmão Alisson e a sua família. Eu vou estar representando a missão. Eu sou presidente da missão e vou estar representando no aniversário da Igreja Batista, 25 de dezembro, lá em Codajás. Então nós vamos na terça e retornamos novamente no sábado para estar com os irmãos no domingo pela manhã e no domingo à noite. Tá bom, irmãos? Por último, eu faço um apelo para os irmãos. Eu tenho sentido a ausência de alguns irmãos. Então, meu conselho é: não deixe de vir ao culto. Tá bom? Nós somos uma família. Se você tiver dificuldade, tá bom? Procure o diácono, me procure, que nós vamos dar um jeito para que você possa estar no culto. Mas não falte o culto de manhã, também o culto à noite, ok? Então, Feliz Natal para todos. Um próximo ano novo não, porque eu ainda vou estar aqui com os irmãos, ok?